Olá, gente, tudo bem? Então, estamos agora no módulo 8, né, nosso penúltimo módulo do nosso curso, né, de estágio 2. E na semana passada, nós não tivemos a nossa webconferência, né, como todos sabem. E em razão disso, eu expliquei por mensagem para vocês, né, que em razão disso, então, eu vou incluir nessa aula, nessa videoaula, tanto na 1 quanto na videoaula 2, né, do módulo 8, os assuntos, né, que eu tinha planejado em conversar com vocês na nossa webconferência, né. E como expliquei por mensagem também, foi aberto um fórum no nosso módulo 8, um fórum de dúvidas, que vocês podem, então, ali colocar as considerações de vocês, as dúvidas de vocês, né, a respeito desses assuntos, então, que nós vamos discutir agora. Então, para ter uma oportunidade de substituir a dinâmica da web, né, que ali naquele momento eu vou explicando para vocês e vocês vão me fazendo, trazendo as dúvidas e as considerações de vocês, não vai dar para fazer isso ao vivo, mas pelo menos a gente consegue, né, uma alternativa, então, aí para substituir essa falha, tá? Bem, eu anotei aqui algumas coisas, eu vou pontuando aqui para vocês e vou explicando, né? Algumas coisas que eu achei bem importante retomar a partir da leitura dos relatórios de vocês, né? Então, eu quero já deixar claro que isso que eu estou falando serve para todos vocês, independente da nota que vocês tiraram no trimestre, no semestre, no relatório, no primeiro relatório, melhor falando, tá? Então, independente da nota que vocês tiraram na entrega do pré-relatório, né? Essas orientações que eu vou dar, ela é geral, tá? É para todos, né? Porque, como vocês bem sabem, nós somos 3 pessoas corrigindo, né? Embora tenha eu, a Patrícia e a Andréia, a gente sente e converse e tenhamos, né, os critérios de correção, como vocês também sabem, porque eu sempre posto ali na tarefa os critérios avaliativos. Então, nós 3 corrigimos os relatórios de vocês a partir dos critérios avaliativos, aqueles que estão ali na tarefa, tá? Mas mesmo assim, pode ser que ocorra, né, passe batido alguma coisa, né, e que depois vá prejudicar vocês lá no relatório final. Então, gente, é muito importante que vocês se atentem para essa videoaula, né, e prestem atenção nas recomendações que eu vou fazer, tá? Porque eu vejo que algumas, principalmente as recomendações, né, que eu vou trazer para vocês, a respeito do plano de aula, que é onde eu percebi a maior dificuldade em vocês, né? Ou seja, foram pouquíssimos planos de aula que eu vi, né? E considerei assim, olha, este aluno está apto para o estágio 3 no que diz respeito ao plano de aula, né? Foram poucos. Então, isso é algo que me chamou muito a atenção e vejo que vocês precisam rever, precisam ter mais atenção, precisam estudar mais, né? E já explico para vocês por quê. Então, eu vou passar na sequência aqui das coisas que eu anotei, que assim não fica nada de fora, tá? Bom, primeira coisa, o nome do professor. No item que eu peço para vocês colocarem o nome do professor, eu acho que não ficou muito feliz, assim, a nomenclatura, o título daquele item. Porque diz assim, ó, nome do professor e carga horária, né? E aí depois embaixo tem a explicação, né, que a gente não deve colocar o nome do professor, citar o nome dele, que deve ser uma nomenclatura, um nome fictício, uma sigla, enfim, tá? Então, pelo item ser chamado, né, nome do professor, muitos de vocês entenderam que era para colocar o nome do professor ali e colocar a sigla logo ao lado, né? Mas então, eu vou arrumar isso para o pré-relatório, ou melhor, para o relatório final, né? Eu vou mudar o título desse item, né? Para ficar mais claro, né? Ou seja, eu não quero que vocês coloquem o nome do professor regente, né? Que está cedendo espaço para vocês ali nas observações.
Eu quero só que vocês... Porque o nome desse professor a gente sabe. Vocês colocam... Naquela planilha que vocês colocam no início do ano, vocês vão atualizando, né? Esse relatório, como já foi explicado em outros momentos, né? É melhor, né? Pensando assim numa ética, né? A gente entende que é melhor deixar omisso o nome do professor. Teve um relatório que eu li, que o aluno colocou numa nota de rodapé, que o professor regente... nesse caso, vocês podem, então, querem manter o nome do professor, né? O professor faz questão que o nome dele seja mantido no relatório. Vocês podem, então, colocar uma notinha de rodapé explicando que houve essa alteração. Mas eu entendo que a gente tem como norma, tem como regra, né? Não nomear, não colocar o nome completo. Então, usem a sigla, tá? Usem a sigla. Eu dei como sugestão para vocês usar P1, né? Se houver mais de um professor, usa P1, P2, P3, enfim, tá? Outra coisa, a formação, né? O curso de origem do professor, né? Qual é a formação do professor? Por exemplo, ele fez o curso de filosofia, ele fez o curso de sociologia, de ciências sociais, melhor dizendo, ou fez o curso de história, geografia, de que área ele é, né, qual é a formação dele. Né? Então, muitos relatórios vieram sem esse dado. E eu considero que seja um dado importante para que a gente também consiga analisar no contexto a aula desse professor. Porque aí vem uma outra consideração, uma outra reflexão, que eu acho que é importante todos nós aqui, né, nos darmos por conta disso, que nesse momento de estágio, né, eu já venho falando isso com vocês lá desde o estágio 1, né, nesse momento de estágio, a gente acaba, sem querer, né, acredito que muitas vezes não é assim uma atitude que tenha a intenção de ser crítica ao excesso, mas muitas vezes a gente acaba fazendo uma crítica, né, ao professor que está ministrando aquela aula, mas a gente não enxerga muito bem o contexto que faz aquela aula acontecer, né? E a nossa ideia, desde sempre, eu já venho falando, não é julgar a escola e não é julgar o professor que está, né, na escola, nos cedendo espaço. A nossa intenção é entender como a escola funciona, entender a dinâmica de sala de aula, entender quais são os nossos limites, quais são as nossas possibilidades, principalmente, quais são as nossas possibilidades para trabalhar, né? E tudo aquilo que a gente precisa conhecer desse contexto escolar para que a gente consiga, então, levar para lá os conhecimentos que a gente foi adquirindo ao longo do tempo nesse curso de filosofia, né? De que forma a gente vai poder fazer essa transposição didática, de que forma vai se encaixar melhor aquilo que a gente sabe naquele contexto, né? Então, é para isso que a gente faz as observações. Eu diria que as observações, elas são mais importantes, né? Ou melhor, é o período do curso, né, mais importante, né, que vai poder nos proporcionar essa estágio 3 de forma mais leve, mais segura, né, que tenha, né, um início, meio, enfim, sem sofrimento, sem embates, né? Então, quando a gente entra já calçado, como eu digo, né, já sabendo onde a gente está, já sabendo o que a gente precisa saber, quais são os conhecimentos necessários naquele meio, né? E principalmente o conhecimento, o arcabouço teórico da gente, né? Por quê? Outra coisa que eu venho afirmando sempre para vocês é teoria e prática, elas não são contrárias, né? Teoria e prática, elas são complementares, elas têm que ser complementares, porque senão não faz sentido, né, a gente estudar, e aquilo que, sem a prática, né, aquilo que a gente estuda se torna uma idealização apenas, né, e a gente não pode ir para a escola com um olhar idealizado, né? Por quê? Porque a gente vai achar que está tudo errado, né? Se a gente for para a escola com um olhar idealizado,
a gente vai julgar aquela realidade, aquele contexto, e daqui a pouco nós vamos, né, nos sentir assim de mãos amarradas e vamos chegar à conclusão que não tem o que fazer, que não há esperança, que não tem como mudar, que não tem como melhorar, né? Mas se a gente só tem a prática, né, e não tem o conhecimento teórico, a gente consegue observar as coisas, né? E muitas vezes a gente não consegue entender de onde vem aquele problema que a gente está identificando. Ou, muito pior, muitas vezes a gente não consegue identificar o problema e naturaliza as questões, naturaliza as situações, né? Como, por exemplo, o currículo oculto, né? Quando a gente não tem um estudo, não tem um arcabouço teórico que nos ajude a pensar, nos ajude a refletir, a gente vê com muita naturalidade determinadas coisas que acontecem sem questionar, né? Então, para isso serve também um estudo, né? Não é só para nos ajudar a preparar uma aula no sentido do conteúdo da aula, mas quando a gente estuda a educação, isso nos ajuda a perceber as várias questões, as várias, né, dinâmicas que estão envolvidas ali, né, naquele momento de sala de aula. E a prática, quando a gente observa a sala de aula a partir apenas da prática, né, a gente tem um olhar muito superficial, muito raso também. E a gente passa a enxergar esse momento da profissão docente, né, a gente passa a olhar com uma visão muito simplista, né? A gente não consegue entender quais são as coisas que estão por trás. Como, por exemplo, um aluno que ele é indisciplinado, né? No momento que a gente só tem a prática de sala de aula e não leu sobre questões, né, que estão por trás da indisciplina, não conhece o que está por trás da indisciplina, a gente tem aquela tendência muito fácil, né, de dizer, bom, a gente tem que tirar esses alunos de sala de aula, tem que suspender, né? Mas são formas, né, que muitas vezes são usadas e devem ser pensadas, né, como fazer da melhor forma, mas não são as corretas, né? Bom, se uma criança ela está apresentando um problema, ou um adolescente, né, um problema muito forte em sala de aula, que está levando a embate, indisciplina, falta de respeito, enfim, o que está acontecendo, na verdade, na vida daquela pessoa para que ela aja dessa forma, né? Então, esse conhecimento, né, eles vão nos dar, né, um suporte para que a gente consiga ter mais firmeza, né, firmeza de si, eu digo, né, para que a gente consiga estar mais seguro no momento de estar ali, né, à frente de uma sala de aula. Então, a teoria e a prática, elas têm que estar juntas, né, têm que estar juntas, uma dando significado para a outra, né. E em razão disso, né, o relatório de vocês não pode ser apenas um relato, né, das observações feitas, né? Porque se ele for apenas um relato de observações feitas, vai ser isso. Vai ser apenas vocês dizendo o que viram, né? E vocês não terão ali no relatório de vocês, né, uma base, um fundamento que os auxilie, então, a trazer as reflexões, as considerações, que é também uma parte extremamente importante do relatório, né? Que é que vocês consigam alinhar, unir, né, o que vocês estudaram, né, com o que vocês observaram, né? Então, isso precisa ser feito e é uma parte importante, né? Eu sei que a Patrícia e a Andréa, nos feedbacks para vocês, foram pedindo, foram falando, né, dos alunos. Eu optei por não falar disso agora, neste momento, no pré-relatório, né? Estou falando para vocês agora, né? Porque eu já gravei a videoaula, que eu, se não me engano, foi no módulo 6, né? Que eu pedi para vocês, então, né, trazerem essa fundamentação teórica para o relatório, né? Então, pensando no relatório final, tá, gente? Então, no relatório final de vocês, vocês têm que trazer fundamentação teórica, tá? Bem, essa fundamentação teórica, ela não precisa ser extensa,
Ela não precisa ser uma fundamentação teórica onde vocês vão só utilizar assim para encher páginas, né? Para preencher um pré-requisito do relatório, onde vocês vão fazer apenas por fazer. Não. E também não existe uma fórmula única, né? Não existe um jeito único de vocês trazerem essa fundamentação teórica, né? O que eu posso dar para vocês são sugestões, né? E nem posso também trazer para vocês sugestões e dizer quais textos e quais autores vocês podem fazer isso, né? E já venho explicando, né, desde do semestre passado, por quê, né, que eu não trago uma sugestão apenas de texto para vocês fundamentar teoricamente. Por quê? Vocês vão trazer as reflexões, os textos, conceitos para o relatório de vocês a partir daquilo que vocês entendem que deve ser discutido ou refletido, né, ou pontuado, né, ou melhor desenvolvido. Por quê? Se vocês, no momento das observações, percebem que chamou a atenção de vocês uma determinada situação na escola, é a partir daquilo que chamou a atenção de vocês que vocês vão procurar, então, trazer um referencial teórico e discutir a partir daquele referencial teórico, né? E eu não espero que vocês tragam, né, façam um artigo, né, no meio do relatório. Não espero que vocês transformem o relatório de vocês, né, num documento extenso lá de 20 páginas. Não. Mas acredito que se vocês usarem 2 ou 3 textos, está de bom tamanho, tá? Eu acho que 2 ainda é pouco, o ideal seria vocês trazerem uns 3 autores, no mínimo. Por quê? Eu venho disponibilizando textos para vocês nessa disciplina, na disciplina passada, nas outras disciplinas que vocês estudaram em educação, né, vocês também tiveram textos que refletem, pensam a educação, né, que foram disponibilizados. Né, e fora, né, as leituras que vocês devem, como estudantes que são, né, em educação, né, que vocês devem ter feito, tá? Então, vocês têm a liberdade para usar esses textos, né, que tenham, então, a educação como preocupação, ou então o ensino de filosofia como preocupação, né. Vocês podem usar também os documentos de referência nacionais, né, como a LDB, por exemplo, a BNCC, né. Na verdade, a BNCC deveria estar em todos os relatórios. Por quê? Ela foi um dos referenciais teóricos da nossa disciplina agora, foi um dos referenciais teóricos da nossa disciplina passada, né? E eu venho dizendo para vocês que é extremamente importante vocês conhecerem a BNCC, porque ela está entrando em vigor, né? Vocês sabem que o ensino médio vai ter uma reformulação. Essa reformulação do ensino médio já está acontecendo, né, aos poucos em algumas escolas piloto do Rio Grande do Sul, né? A partir do ano que vem, essas escolas piloto já vão colocar em prática. E depois, para o próximo ano, para 2021, todas as escolas do Rio Grande do Sul estarão, né, se adequando, né? Não vai ser a realidade de vocês no ano que vem, porque no ano que vem a maior parte de vocês farão estágio em escolas que ainda não se adequaram ao novo ensino médio. Mas eu sei que alguns de vocês, né, estão fazendo estágio em escolas que são escola piloto, né? E não tem como vocês entender essa dinâmica, essa transformação que está acontecendo com os itinerários formativos, né, se vocês não se apropriarem, principalmente da BNCC, que é o marco teórico para essa reforma do ensino médio no Rio Grande do Sul, certo? Mais adiante eu vou falar um pouco mais sobre essa reforma, tá? Do ensino médio aqui no Rio Grande do Sul, para que todos fiquem sabendo do que se trata. Mas isso eu acho que é uma coisa bastante importante, né? Que vocês tenham conhecimento. Uma outra coisa, tá? Quando a gente fala de habilidades e competências, né? É importante que vocês retomem, né, esse texto da BNCC, para que vocês saibam o que significa, né, um objeto de aprendizagem, um objetivo de aprendizagem, o que ela quer dizer por isso, que são as habilidades e competências, né? Eu percebi ali pelos planos de aula de vocês que a maior parte, ou uma parte significativa, melhor dizendo, né,
não ficou claro o que são essas habilidades e competências, né? Eu trouxe para vocês duas referências de habilidades e competências. Uma delas é de um texto que se chama Reestruturação Curricular, né? Aqui do Rio Grande do Sul, que foi um texto disponibilizado em 2017, se eu não me engano. E nesse texto ali já traz, né, habilidades e competências para ser trabalhadas, então, no ensino médio e no ensino fundamental. A BNCC, ela traz isso de forma mais clara, né, e traz de forma mais desenvolvida, assim, mais pontuada, né. Então, mas eu vi a partir dos planos de aula de vocês que não ficou muito claro, né, o que são essas habilidades e o que são essas competências. Por quê? Vocês muitas vezes colocam os objetivos, né, o que vocês entendem, porque antigamente era trabalhado, né, por objetivos da aula, né. Quando a gente coloca quais são as habilidades, né, eu não estou colocando apenas qual é o objetivo da aula. Eu estou colocando o que eu espero com o aluno, o que eu quero desenvolver com o aluno, né. E, como eu venho dizendo, o que eu espero desenvolver com o aluno não é apenas o meu desejo, porque eu, professor, eu tenho um referencial, né, que eu devo seguir. Eu tenho um PPP na escola, eu tenho um regimento na escola, eu tenho um plano de curso, né, eu tenho uma ementa da minha disciplina. Então, quando eu passo a desempenhar uma disciplina, né, um componente curricular, melhor dizendo, né, porque hoje em dia a gente não trabalha mais no ensino médio ou no ensino fundamental com a nomenclatura de disciplina, a gente trabalha como um componente curricular. Então, quando a gente vai trabalhar, né, num componente curricular, existe uma ementa, existe, né, uma intenção com aqueles conhecimentos ali. Então, a gente tem que ter conhecimento desses documentos, conhecimento dessas ementas, desses planos de curso, né? E ali estão, né, as habilidades e competências que a gente tem que desenvolver, tá? Então, sugiro, né, que vocês revejam, releiam, né? Se não fica claro, perguntem, eu posso disponibilizar, de repente, mais alguma explicação, mas acredito que as explicações que eu já fui dando, tanto no estágio 1 quanto agora, deveriam ser suficientes, mas eu sei, né, que não é tão simples, né, porque entender, né, as competências exige de todos nós estudo, né, para que fique claro, né, para todos. Então, esse é um outro ponto, né, que eu peço que vocês todos prestem atenção, né, para o relatório final de vocês. Revejam, releiam, né, olhem o material que foi disponibilizado, para que vocês tenham, né, uma compreensão melhor do que são essas habilidades e competências, que elas não são simplesmente o que antes se dizia por objetivos, tá? Não é só uma troca de nomenclatura, ok? Bem, outra coisa que muitos relatórios deixou de fora foi a carga horária semanal do professor regente, tá? Peço que vocês revejam isso quando forem refazer o relatório final de vocês, né? A carga horária semanal. Uma outra questão, gente, que eu acho importante. Acredito que vocês tenham lido o PPP da escola ou o regimento da escola, né? No estágio 1, era obrigatório. Agora, para o estágio 2, né, vocês podem trazer para os referenciais teóricos o PPP e o regimento, tá? Bem, só que a forma, né, de colocá-los nas referências bibliográficas muitas vezes não aparece de forma correta, né, conforme as normas. E eu andei olhando ali nas normas da UFPEL, não aparece, tá? Não tem. Então, eu vou explicar para vocês, pelo menos eu não achei, se tem eu não achei. Eu vou explicar para vocês como que a gente faz, tá? Então, prestem atenção. Eu não tenho nada
aqui, tem aqui para escrever, mas não tem caneta, né? Então eu vou explicar para vocês como faz. Primeiro, vocês vão colocar Rio Grande do Sul, tudo em letra maiúscula, porque Rio Grande do Sul é o autor, tá? Mesmo que a escola, a professora, a equipe de professora, né, tenha escrito, né, mas é um documento oficial que pertence à rede estadual, então o autor fica como sendo Rio Grande do Sul, tudo em letras maiúsculas, ponto final. Aí, Secretaria de Educação, ponto final. Regimento da escola, aí vocês vão completar, né? Regimento da Escola Estadual de Ensino Médio tal, tá? Então aí vocês vão colocar o nome completo, né? Da escola. Ponto. Cidade, né? Da escola e o ano que o regimento foi escrito, tá? É bem fácil. E quando for PPP, é a mesma coisa. Rio Grande do Sul, tudo em letra maiúscula, ponto. Secretaria de Educação, ponto. Projeto político-pedagógico da escola estadual de tal, ponto, cidade e ano, tá? Então é bem simples como fazer então a citação do regimento e do PPP. Outra questão que eu gostaria de trazer para vocês também é a quantidade de texto, né, que você, na questão assim, a quantitativa, tá? Dos textos de vocês. Que muitas vezes eu coloco no feedback que o determinado item não está desenvolvido, não está muito bem desenvolvido. Não é que eu queira que vocês escrevam um texto enorme, né? Mas eu espero que vocês sejam objetivos, né? E desenvolvam aquilo que eu pedi ali no texto. Ali no modelo de relatório, eu coloquei em vermelho o que eu espero que tenha em cada item, certo? E muitas vezes eu vejo que falta grande parte daquilo que eu pedi, ou então, né, está contemplado ali naquele item outras coisas, mas não necessariamente aquilo que eu pedi para estar naquele item. Então, peço que vocês prestem atenção e revejam, né, se vocês estão contemplando ali aquilo que eu pedi para vocês desenvolver naquele item, tá? Mas sejam concisos, sejam objetivos, tá? Você não tem a obrigação de escrever um texto longo, extenso, né? Até porque não é o objetivo, né, aqui do nosso trabalho. Mas que vocês contemplem aquelas informações que foram solicitadas, tá? Uma outra dica que eu quero dar para vocês, que eu considero bastante importante, que evita, né, muito problema, é reler o texto antes de postar, né? Uma dica que a minha professora de português lá no ensino médio, né, dava para mim, para minha turma, a gente escreve um texto e guarda aquele texto. Depois de um dia ou dois, a gente retoma aquele texto, né? E a gente vai conseguir enxergar muito melhor os erros, né? Muito melhor, de repente, uma expressão que foi mal usada, uma frase que não está muito bem, né, organizada, né? Então, por quê? Eu sei que muitas vezes vocês escrevem no texto, terminam, já salvam e já postam, né? Até pelo prazo, muitas vezes. Mas peço que vocês tenham esse cuidado, né? Pelo menos se não dá tempo, né, de ler, tem que postar, mas pelo menos ler novamente, né? Porque, gente, um texto acadêmico fica muito feio, palavras assim, do nosso uso do dia a dia, né? Muitas vezes, um outro erro também que eu vejo que é um erro, assim, não é grave, digamos, mas vocês têm que aprender a evitar, né? Que é fontes diferentes no mesmo trabalho, tamanho de letra diferente. A escrita de vocês tem que ser no justificado, isso é padrão. Qualquer texto acadêmico que vocês vão fazer é no justificado, né? Então, aprendam a trazer o trabalho de vocês, a colocar no justificado, espaçamento, um e-mail, né? Então, são coisas simples, básicas, e que com uma revisão depois, a gente sabe, né? Garanto que todos vocês sabem disso. Não estou falando novidade nenhuma. Mas os trabalhos vêm, muitas vezes, né?
no alinhamento à direita, ou então vem com espaçamento simples, ou então os trabalhos vêm assim com várias fontes, às vezes são porque vocês vão trazendo talvez de outro lugar, ou não sei qual é a explicação, mas vai ficando letras diferentes, fontes diferentes. Então formatem, né, o trabalho de vocês para que não fique, né, com esse monte de fonte, como muitas vezes vem, né. E revejam. Gente, a palavra prática, ela tem acento, tá, na letra A, na primeira letra A. É engraçado falar isso porque muitos e muitos e muitos trabalhos vêm com a palavra prática sem um acento. Então são coisas que eu sei que você sabe, né? São básicas, assim, vocês sabem disso. Mas que na hora que eu vou lendo eu vejo palavras sem acento. Ou um outro erro que é muito comum é frases extremamente longas, né? Sem pontuação. Bom, aí vocês vão perguntar por que a professora Daniela de estágio está sendo tão chata assim, né? Me exigindo esse monte de coisa. Gente, vocês serão professores, né? Eu entendo que um professor ele tem que dar aula, né, com conhecimento superior, né, ao nível daquelas pessoas que estão ali aprendendo com ele. Se vocês, né, serão professores de ensino médio, né, até para o fundamental, né, obviamente, né, mas vocês terão alunos que sabem escrever e muito bem. Né? Não se espantem se tiver um texto muito bem redigido de um aluno de primeiro ano. Né? Então, esses alunos vão ver os erros de vocês e qual é o respeito que ele vai ter para o professor que não sabe escrever. Um professor que não sabe utilizar as palavras ou que coloca no quadro uma palavra mal escrita. Né? Então, eu chamo a atenção de vocês nesse sentido. O professor tem que saber, sim, escrever bem e escrever direito. Né? Então, eu exijo que os relatórios de vocês estejam não apenas nos formatos, né? Mas exijo que a linguagem que vocês se expressam ali seja uma linguagem com coerência, né? E com o menor número de erros possível. Né? Por quê? Um erro ou outro a gente comete. Né? Não é isso. Né? Não é que esqueceu uma vírgula aqui, um acento ali, um erro de digitação, muitas vezes. Mas a gente vê que, às vezes, é recorrente, né? Determinadas questões, né? E que uma revisão mais acurada, uma revisão mais atenta, a gente evita, tá? Então, peço para que vocês revejam, né, os trabalhos de vocês. Bom, gente... Então, era isso que eu tinha programado agora para essa primeira videoaula. E seguimos, então, nesse assunto, né, em outros, na segunda videoaula do nosso módulo 8.